Bom dia, nono ano. Mais uma semana se iniciando, estamos dando início a mais uma aula. Hoje, que é segunda-feira, 23 de agosto de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. A nossa aula de hoje ainda é uma continuação do nosso longo conteúdo sobre a Era Vargas. Nós vamos continuar falando sobre o governo ditatorial e o Estado Novo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as políticas econômicas e também sobre o trabalho e a urbanização. Vamos lá para mais uma aula. Política econômica. Uma das características da política econômica de Vargas nos anos de 1930 foi defesa da cafeicultura. O Estado procurou evitar superprodução e recuperar o preço do café com políticas de valorização. Entre as medidas tomadas nesse período, nós podemos citar as seguintes. A primeira delas foi a proibição do plantio de novas mudas de café durante 3 anos. Queima de milhões de sacas estocadas em depósito do próprio governo e também sobre o incentivo ao cultivo de outros produtos como algodão, cana-de-açúcar, óleos vegetais e frutas tropicais, para diversificar a produção agrícola. Ou seja, o governo estava tentando impedir que as safras de café fossem, como podemos dizer, jogadas fora, fossem estragar. Então o governo incentivou que as pessoas não plantassem mais do que elas podiam consumir e também evitou que elas plantassem mais do que já tinham. E também incentivou a plantar outros tipos de alimento para assim diversificar a produção agrícola. A produção foi gradualmente se reequilibrando e o café voltou a alcançar bons preços no exterior. Outra preocupação do governo foi estimular o desenvolvimento da indústria nacional. Para isso, foi aumentando os impostos sobre os produtos importados, ou seja, o governo aumentou os impostos dos produtos que vinham de fora e com isso esses produtos eles já ficavam mais caros, dificultando sua venda no país, para que as pessoas não se iludissem tanto com os produtos que viessem de fora e comprassem os produtos que vendiam e que eram produzidos aqui no próprio país. Entre as décadas de 1930 e 1940, dobrou o número de indústrias instaladas no Brasil. As que mais cresceram foram as de produção de bens de consumo não duráveis, que no caso eram elas as produtoras de alimentos, de tecidos, de calçados e também de móveis. O governo também estimulou a indústria de base, fundando empresas estatais para desenvolver a siderurgia e a mineração. Nesse período foram criadas a Companhia Siderúrgica Nacional, instalada em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em 1941. E também a Companhia Vale do Rio Doce, que foi criada em 1942 com o objetivo de explorar minério de ferro em Minas Gerais. O aço e o minério de ferro fornecidos por essas empresas foram fundamentais para o crescimento da produção industrial no país, pois eram utilizados como matéria-primas em outras fábricas. O trabalhismo e a urbanização. Durante o período getulista, que foi o período de Getúlio Vargas, a vida urbana avançou em relação à sociedade rural, ou seja, a vida na cidade. As cidades se espalharam por várias regiões do país e dentro delas cresceram também as desigualdades que separavam os bairros nobres das periferias pobres, ou seja, os ricos separados dos pobres. O crescimento industrial atraiu milhares de trabalhadores rurais para as cidades, como a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A partir dos anos 1930, esses trabalhadores foram principalmente migrantes nordestinos. Ao lado dessas mudanças, também cresceu a consciência dos trabalhadores, no sentido de que era preciso lutar por seus direitos.
Diante da importância do operariado, o governo deu certo impulso ao trabalhismo, que se espalhou como um movimento social e político em várias regiões do país. O trabalhismo lutou pela garantia de direitos fundamentais para os trabalhadores, como o salário mínimo. Pela lei, o salário mínimo ele deveria cobrir as despesas de uma família urbana, ou seja, uma família da cidade, composta de 4 pessoas, com habitação, alimentos, educação, saúde, lazer, vestuários, transportes e higiene. Além do salário, outros direitos foram garantidos, como as férias remuneradas, jornada de 8 horas diárias e estabilidade no emprego. Contudo, apenas uma pequena parcela dos trabalhadores desfrutava desses direitos trabalhistas. Os trabalhadores rurais, por exemplo, que eram os trabalhadores do campo, só foram contemplados com esses benefícios em 1963. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.